Rap e horror em Memphis. Teorias da conspiração em torno do horrorcore. Eu quero saber mais da cena de Memphis, né? Porque os rap que eu ouço de Memphis, pelo menos que eles falam que é Memphis rap de verdade, são bem pesados, né, cara? São bem pesados, tem uma estética muito deles, assim. Vamos aprender um pouco sobre o gênero, sobre a estética, né? E parece interessante. Acho que a última coisa que eu ouvi, que eu tava ouvindo que tinha uma pegada dessa, não exatamente, não sei se conta como exatamente ou não, porque eu ainda sou leigo nesse assunto, mas eu tava ouvindo aquele Lil Ugly Mane, que eu acho sensacional, cara. É muito, muito legal as músicas dele, né? E as letras são interessantes, né? São realmente contos de horror muito legais em forma de... Como que eu posso falar? Em forma de... Porra. Em forma de rap, né? Um filme de horror em forma de rap é bem legal. E... Eu gosto com... Eu tava mencionando pra vocês que essa música, Niven Compromise, que eu tava ouvindo dele, por exemplo... me lembrou uma pegada muito Sayano Uta, porque um cara... Uma parte da música é um cara louco, e você tá vendo o que passa na cabeça dele. Ele fala que tem... né, fantasmas crucificados, né, o negócio, ele pinta um cenário de apocalipse na cabeça dele, e depois você vê a perspectiva do outro cara que tá vendo esse amigo dele enlouquecendo. E, tipo, você nota que, tipo assim, ele fala que ele vai melhorar, que ele vai sair das drogas, do cacete, que tá tudo ok, que relaxa, tudo vai dar certo. Só que ele tá foragido e depois você descobre que ele tá foragido porque ele meio que matou o próprio filho, assim, que era, tipo, criança, assim, do nada. E a música tem toda uma vibe, uma construção de tensão. O Lil Ugly Mane é meio inspirado pela cena de Memphis. Ele praticamente homenageia a cena. Então, muito essa vibe. Eu gostei pra caralho daquela música, daquele, né, da obra do Lil Ugly Mane que eu tava ouvindo no geral, assim. Eu achei muito legal. Muito legal. Então, vamos descobrir aqui mais sobre a cultura, né, de Memphis. De verdade, né, porque eu sou leigo. Vamos descobrir. O rap de Memphis, particularmente da década de 1990, é conhecido por sua estética sombria e muitas vezes influenciada pelo ocultismo. Olha esse sample, Esse subgênero do hip caralho. hop do sul dos Estados Unidos é caracterizado por uma produção lo-fi, por batidas frias e temas que invariavelmente tratam de violência, de insanidade e do sobrenatural. Por décadas era impossível você achar alguns dos primeiros artistas de rap de Memphis em formato de CD ou em disco de vinil. Você só achava esse material em fita cassete, que esses caras mesmos gravavam e distribuíam na frente de casas noturnas ou em lojas de som de carro. Isso tornou a cena de Memphis autenticamente underground, numa época que o hip hop já tinha virado um fenômeno comercial em cidades como Los Angeles e Nova York, o que tornou os rappers olha essa vibe, mano, fácil para pastores. Tá ouvindo a música no fundo? Olha essa vibe, irmão. Puta, eu ia falar uma coisa. Se tivesse um Vampire the Masquerade do Bloodline 2, ia ser legal se tivesse umas músicas de horrorcore junto, né? Porque combina um pouco com a vibe daquele game. Não sei se vocês jogaram Vampire the Masquerade Bloodlines. Puta jogo legal, cara. Puta jogo legal. Tem muitas escolhas, tem uma atmosfera bem única dele, assim, que... Um negócio meio... Parece que você tá em Gotham City, assim, sabe? Você é um vampiro na noite e você pode consumir sangue pra recuperar poderes e gastar os poderes e... Caralho, tem várias facções de vampiros, você escolhe qual que você quer apoiar. O jogo é sensacional e ele tinha uma estética sonora muito, muito louca. Eu acho que uma música ou outra de horrorcore ali, puta, ia ficar legal pra caralho, sabe? Evangélicos nessa época de pânico satânico. Na real, aquele jogo é puro horrorcore, porque é coisa muita coisa sobrenatural, atrocidades, coisas pesadas acontecendo, coisas nojentas acontecendo, entidades malignas fazendo rituais, né? Assassinos em série. Tem muita coisa perturbada naquele game. E eu acho que, porra, total essa vibe. Aqui eu tô falando dos anos 90 e também para teóricos da conspiração até hoje. Eu vou falar sobre tudo isso conforme discorrer sobre a história dessa que foi a mais misteriosa cena do rap americano. Falar sobre o rap de Memphis é falar sobre a história do horror nos Estados Unidos também. Porque vários grupos usaram do horror literário ou cinematográfico como tema das suas músicas e ajudaram a popularizá-lo à sua própria maneira. E do rap de Memphis se originou o trap, o funk, o crunk, até o cloud rap. Caralho, então, o funk nasceu daí? O cloud rap eu sei que tinha influência, mas o funk?
Caralho, que loucura. São pro que veio Não depois, imaginava não. principalmente Que depois de loucura. 2010, é um lance difícil de se mensurar. É que o Cloud Rap, a gente mesmo tava mencionando que o Lil Ugly Mane, não sei se dá pra classificar ele como Cloud Rap exatamente, mas você consegue sentir um diálogo, né, pelo menos, entre ele com Cloud Rap e entre ele com Memphis Rap. Dá pra você fazer elos ali. Agora, porra, o funk eu não percebi, mas acho que faz sentido pelo peso do som, né? O som do Memphis Rap é muito pesado, né? O funk é pesado também pra caramba. Sabe, você sente o bumbo assim, batendo bum, bum, bum. Muito louco. Achar informação sobre as pessoas que participaram dessa cena Funk no foi começo muito usava difícil. sample. Caralho, eu não sabia que usavam sample de Memphis Rap. Juro. Muitas dessas pessoas já estão mortas, outras largaram a música e sumiram do mapa de vez. E as que sobraram viram seu trabalho sendo lançado em vinil ou CD só agora, a partir de 2020, e para tudo isso há uma explicação. Nossa, é tão underground assim? Rappers atuantes em Los Angeles. Porque eu lembro que, tipo, tinha site de torrent de heavy metal que eu ia lá. E eles tinham álbuns de horrorcore e tinha coisa de Memphis, eu acho, no meio assim, tipo. Meu primeiro contato com coisa assim foi lá, tá ligado? Então, tipo, não sabia que era tão underground. Porque eu acho que as origens são underground, né? Por causa os primeiros e tal. Nova York, estavam enriquecendo com letras sobre a vida rápida do crime, casas luxuosas e uma fonte inesgotável de parceiras sexuais. O rap do Memphis falava de morte, de assassinato e do capeta. E essa se tornou uma característica definidora da identidade desse subgênero, mas também a sua maldição. Volpemp, Tommy Wright terceiro, Kupstagnika, Leonoid, Blackout, DJ Sound, Quick and Dirty do Memphis Rap aí. Porra, deixa eu anotar aqui. Até mandar pra namorada isso aqui, ela não vai entender nada. São de casa, tá ligado? São de casa pra caralho. Porque realmente é um movimento interessante pra cacete, cara. Primeira vez que eu ouvi falando dessa porra, o que eu falei foi no site de torrent de metal. Eu acho que no caso, o próprio Metamorfema, o próprio Metamorfema deve conhecer esse site, né? Era um site específico que alocava todo tipo de banda de metal. Tinha uma categoria de horrorcore. E lá tinha umas coisas meio underground lá. E era legal pra caralho. Tinha coisa underground até de metal lá naquele site, né? Eu não vou espalhar pra não espalhar pirataria, porque é errado, né? Somos certinhos aqui, uau, sabe? Mas quem sabe, sabe. Lá tinha uma categoria de horrorcore. Tendo nascido como uma expressão cultural de resistência, o hip hop surgiu num contexto de desigualdade social, de violência urbana e de exclusão racial. Esses eram seus temas numa época que a música sonhava com o mundo ideal ou contemplava o idílio do amor romântico e promessas da juventude. Essa era a música de rádio nos anos 70, 80 e 90, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e ela era asquerosamente otimista e alienada. Então faz todo sentido que o fenômeno da música underground tenha ganhado tanta força em meio à juventude da geração posterior. Porque fazer parte de uma subcultura que codificava sua própria estética e se punha à parte da cultura mainstream serviu de mecanismo de defesa para muitos jovens num ambiente de música descolada da realidade. A trajetória do hip hop foi marcada por preconceitos musicais, já que o movimento surgiu em um dos países mais racistas do planeta Terra também, que é os Estados Unidos. Mas ela também foi marcada por lutas e por uma gradual aceitação pela cultura mainstream, que hoje ganha bilhões de dólares. E ainda teve uma gentrificação, né? Leve do gênero também. Isso sempre acontece. É pior que acontece com tudo, né? Pior que acontece com tudo. Tudo que é música extrema, música alternativa muito diferente, eventualmente os caras conseguem arrumar algum jeito de vender. Exceto se for algo muito estranho, tipo, tô fazendo noise, aquele Hanatarashi. Hanatarashi, não sei se fala Hanatarashi ou Hanatarashi. É japonês, deve ser Hanatarashi, né? Porra. Aquilo lá não tem como vender.
que lá não tem como ficar comercial. Mas no geral, tudo que eles puderem se apropriar de estética alternativa, de música diferente, que faz você se sentir diferente, eles vão se apropriar. Por exemplo, aquele Insane Clown Posse, né? Pegando elementos de música de horrorcore e colocando na música deles, porque, ó, a música de Detroit tá diferente, ou não é diferenciada. Uma banda, né, um grupo, né, comercial pra caralho, o Insane Clown Posse, então, Eles com rap. Então a MTV já era um canal que ditava tendências da música desde lá dos anos 80, só que só em 1990 ela criou um programa para tocar aquele estilo de música que não agradava tantos produtores, mas que cada vez mais era pedido pelo seu público. Esse é o tal programa Yo MTV Raps, onde era possível assistir de primeira, em TV aberta, artistas como Run DMC, Tupac, NWA. E o fato de algumas até o noise dá pra diluir em coisas mais palatáveis, tipo a banda Clipping que pegou samples de White House. Cara, deixa eu ver se eu consigo achar algum exemplo disso. Algum exemplo disso recente, assim, de um gênero extremo sendo flanderizado. Eu lembro que tinha uma época que tava na moda, não sei se vocês lembram isso, tinha gente que eu acho que ficou puto nessa época. Era a época do hipster black metal, que tava vindo um monte de banda de black metal que tinha um apelo de tipo assim: a gente descaracterizou essa busca pelo extremo, a gente não busca mais isso, a gente tá aqui pela estética do black metal e é isso, sabe? Pela estética sonora, e os caras pegavam uma approach, né, como se fosse um metal mais maduro, tipo, a gente não tem as imaturidades do black metal, guys, a gente só gosta do som pra abordar temas mais honestos e pessoais. Tinha meio que essa vibe, o hipster black metal. Mas na real, isso teve muita gente que criticava falando que era uma gentrificação do gênero, né? A galera pegava, tipo, aquele gênero que era intransponível, que era agressivo, que machucava e era pra machucar, né? Que exigia costume e paladar adquirido, e transformava num negócio hiper palatável, né? Fácil de vender. Não hiper palatável, porque ainda exige certo costume, né? Mas algo muito mais fácil de vender, né? Algo muito mais fácil de você chegar pra uma pessoa que não tem apego com a busca histórica e, né, de pegar as bandas originais, entender como que chegou, entender as diferenças e qual que você vai... Sabe qual caixinha ali você se encaixa mais em termos de identidade sonora, né? Menos isso, né? Você simplesmente vai lá e tem algo um pouco mais implorando pra você, um adulto normal, ouvir. Teve o Kanye West com camisas de bandas de metal, né? De bandas de metal bem polêmicas, né? Dito isso, eu também vejo como isso, né? Ele pegou a estética de coisas que eram muito afastadas do caralho e trouxe mais pro mainstream. Não que eu acho que alguém vai ouvir essas bandas, né? São bandas que... E Kanye West já é uma coisa moralmente questionável, ele pegou bandas mais moralmente questionáveis ainda. Então não acho que vai gentrificar porra nenhuma, na real. Eu acho que, inclusive, é o inverso. Ele fez isso pra se gentrificar. Pra se gentrificar, não, mas pra causar polêmica, né? Excluir pessoas, mas ao mesmo tempo fazer esse bafafá, porque o pessoal vai ficar comentando: caralho, eles usam a camisa dessa banda aqui, que é uma banda que tem ideais filhas da puta, tá ligado? as letras desses caras tratarem de tráfico Caralho. de drogas ou de assassinato de policiais foi um puta de um escândalo pra época. Semelhante ao metal extremo que também estava tomando forma, então a tática do hip hop de 1990 era provocar. E eles faziam isso muito bem. A violência doméstica e guerras entre gangues, a realidade do vício, da prostituição e da miséria eram traduzidas em letras não no formato de crítica social. Ela era simplesmente reproduzida como a única realidade. Pensando melhor, inclusive naquela música que eu tava falando no começo lá, do Lil Ugly Mane, que eu tava comentando no Insta Live, ela é uma música que ela retrata, né? Ela nunca diz que é algo sobrenatural, apesar do ato grotesco que o cara fez com o próprio filho. Tipo, ele nunca fala que é algo sobrenatural. Ele tem imagens sobrenaturais e coisas horríveis na cabeça dele. Mas pelo que é dito pela música, a origem é droga, né? A origem é droga pesada. O cara tá corroendo a cabeça com droga. Uma situação meio Rica Games, né? E a gente, tipo, falando sério, se você parar pra pensar, a gente vê isso como algo distante, é retratado como algo distante nessas músicas, né? As alucinações, as coisas, e cruzes, e abismo, e fantasma, o caralho, e Abaddon, né? E referências a demônios da Goetia, o caralho. Mas no final do dia, é um problema bem palpável, né? Eu moro em São Paulo, né, cara? Então, tipo, o que mais tem aqui é muita gente viciada, cara. Você não sabe a perspectiva dessas pessoas, né? Como que elas veem a vida. Deve ser um negócio realmente perturbador, né? É um horror na vida real mesmo. Se você parar pra pensar, tem esse aspecto também, né? De
denúncia nessas músicas, né? Só dá pra surgir em um lugar mais desigual, mais ferrado essa música. Não dá pra... É um pensamento que o cara vai ter quando tem contato com isso, né? No dia a dia dele. Mesmo que ele use o sobrenatural como um mecanismo de escape, de fantasia, de roleplay dentro desse gênero musical, na verdade o que ele tá falando muitas vezes, por dentro, né? No inconsciente ou no consciente, sobre os horrores que ele vê no dia a dia de onde ele mora, né? Então não tem sentido ficar pra um cara que vive num lugar ferrado, numa situação fodida, ficar pensando um monte nas idealizações de uma vida, de um estilo de vida, no caso gangsta, né, que tava na moda, né, que meio que não existe, que meio que, sabe, é um glamour que ele não vai ter. Pra ele é muito mais palpável falar desse horror como um desabafo, né. Realidade de uma porção considerável de pessoas. De Loucura. forma que você podia ouvir um artista comentar a adrenalina de assaltar um banco. É engraçado que é um pouco diferente do black metal, né. O black metal surgiu na Noruega porque os caras tava com tédio pra caralho, porque era um lugar todo certinho, que todo mundo tava sorrindo e o cacete, e eram os adolescentes rebelde meio louco, né? Todos ali eram os adolescentes rebelde meio louco. E decidiu fazer uma baguncinha porque eles precisavam de bagunça na vida. E usaram, tipo, desculpas ideológicas ou musicais ou estéticas pra conseguir fazer baguncinhas e coisas extremas, porque a vida deles era muito certinha, né? Porque a Noruega é muito certinha. Então, é muito diferente, né? O horrorcore é quase como um desabafo de alguém que vive num lugar mais fudido. Enquanto o black metal era mais, tipo, alguém vivendo num lugar que é totalmente tranquilo, começando a ficar com tédio do lugar tranquilo, querendo arrumar alguma confusão ali, tá ligado? Meio bizarro. Ou de roubar uma boca e balear meia dúzia de pessoas, de trocar tiros com a polícia. E no hip hop, o artista, Esse vídeo é muito bom. era um espelho da realidade que a mídia americana escondia dos seus cidadãos. Essa virou inclusive uma forma exaustivamente explorada por todas as variantes de hip hop mundial. Isso especialmente quando a vida da periferia não era um tema de filme ou de novela da Globo. E esse foi um dos motivos de o hip hop ter dado tão certo no mundo inteiro. Enquanto esse for um mundo de desigualdade e justiça, ele se pôs como uma expressão coerente e necessária. E trazer a vida das margens para o debate público acabou sendo uma das grandes conquistas a longo prazo do movimento, mas ela foi encarada com todo tipo de contra-ataque. Primeiro, esse contra-ataque veio de racistas brancos que sempre existiram aos montes. Então o hip hop passou a ser exposto como uma forma de degeneração cultural, entre aspas, vinda de populações negras. E na TV aberta dos Estados Unidos, racistas argumentaram que as letras violentas ou explícitas refletiam uma suposta inferioridade moral ou intelectual de comunidades negras. Você tem uma figura na época chamada David Duke, que é o ex-líder da Ku Klux Klan. David Duke não era grandão? Ele era o ex-líder da Ku Klux Klan. Eu lembro que esse cara era um fudidão. Eu lembro que aparecia em site notícia coisa dele. Tipo assim, toda hora noticiavam coisa dele, porque ele era o cara... Não, ele falou aqui, que medo, tá ligado? Tipo, porque... É um fudido, né? Um filho da puta dos grandes. E manda pra caralho nessas porra. Que ia pra TV aberta pra citar letras de artistas como NWA ou Tupac Shakur. Esse cara, é sério, esse cara em notícia é o Pedro Pascal. Rolê estranho, Pedro Pascal, que isso, cara? Não, mas falando sério, esse cara aí, ele tava em tudo que era notícia toda hora, porque ele fazia declaração polêmica, ele era o líder do grupo do Zé Gotinha. Quase sinistro esse cara. É o negro. Os críticos do hip hop invariavelmente se focavam só em casos extremos, é claro, e descontextualizavam ao máximo a música para defender o racismo. A real é que na década de 90 já, o hip hop era um movimento muito mais amplo e variado. A Queen Latifah já estava cantando contra a violência doméstica e contra os perrengues que mães solteiras viviam na quebrada, de forma que nenhum outro gênero musical conseguia. E pensar que o Duke era um dos caras menos fodidos do rolê, né, bigodista ou Zé Gotinha americano. Cara, então, ele era o cara mais institucionalizado desses, né? Porque ele não ironicamente tinha, entre aspas, relevância de mídia, né? O pessoal, sei lá, botava ele nas notícias, perguntava coisa pra ele era relativamente acessível. E pelo que eu saiba, ele não é que nem outros grupos que cometeram já atos terroristas e coisas do tipo, né? Ele é um filho da puta, mas é um filho da puta pros padrões americanos de liberdade de expressão, né?
absoluto, né? Algo que é pra gente aqui no Brasil um negócio só alien pra caralho, mas ele era, entre aspas, uma pessoa que podia aparecer na TV, né? Mesmo sendo puta de um filho da puta também. É uma situação bizarra, né, cara? Pra gente que é brasileiro é um negócio só muito distante. Não expressar. existe isso aqui não. Então, Isso é loucura pra nós. A gente fica, que porra é essa, cara? do próprio hip hop veio uma crítica à misoginia do gangsta rap, por exemplo, que de fato expõe mulheres como um pedaço de carne a ser vendido. Eu não tô negando isso. Isso tem que ser criticado. Só que o próprio hip hop o fez. Então, como todo gênero musical, ele não era uma coisa só. E ao usar o gênero para defender ideias de igualdade social, a Queen Latifah revela o rap, essa tal de música falada, como um elemento que favorece uma maior complexidade em mensagens políticas. Então, enquanto a música pop comum, ou a música country, acaba tendo 20, 25 versos, as letras que a Latifah estava fazendo tinha páginas e mais páginas de texto. Então isso a permitiu expressar um argumento em uma música de 4 minutos que nenhum outro gênero dava conta, então. Que loucura. Essa se tornou uma música potencialmente mais conceitual e mais cerebral. Interessante, cara. Mas Porra. então entraram as igrejas evangélicas. Em meados de Ah, não. 1990, alguns pastores Aí chegaram a fudeu. organizar campanhas para boicotar álbuns de hip hop, acusando-os de falar demais. E o meio evangélico frequentemente argumentava que essa música incentivava comportamentos negativos, como o desrespeito à autoridade, consumismo excessivo e a sexualização precoce dos jovens. E quando eles diziam isso, eles mostram que eles não deviam assistir muito TV Sabe o para que é ver pior? Sabe o que é pior? Essa coisa, eu sempre que o moralismo barato vai aparecer em discurso artístico, sempre a desculpa vai ser pense nas crianças. Notem isso. Eu acho que é muito recorrente isso. Eles gostam de tirar a responsabilidade do pai de cuidar do filho. Que pra essas coisas de arte e mídia, é meio que o pai que cuida. É uma coisa que não dá pra ter um controle de circulação sem criar sistemas bizarros, burocráticos ou censura ou esse tipo de coisa. Eles tiram a responsabilidade do pai e botam sempre no governo, na empresa, ou sei lá que porra, sabe? Sempre reparem nessa bosta desse padrão. Sempre é isso. Sempre é isso. É foda, né, cara? Nada contra quem é evangélico e é uma pessoa boa, o caralho. Eu tô falando mais que muitas vezes tem movimentos entre os evangélicos que culminam nesses pânicos morais, né? Não sei porque eles fazem isso. É um negócio que até suja a imagem da religião, que né, não tem nada a ver. Eu sei que religião não é definida por isso. Mas Deus do céu. Essas são tendências dominantes de toda a mídia ocidental, não é uma exclusividade do hip hop. Caralho, mano. Mas de qualquer forma, em 1992, surgiu um pastor chamado Calvin Butts, da Abyssinian Baptist Church, no Harlem, que organizou uma campanha Essa é Batista. imensa contra É o diferente. gangsta rap, incluindo uma queima simbólica de CDs na igreja. Quer dizer, dele. Eu vou deixar Batista é parecido com o evangélico, mas é outra coisa, é outro rolê. Eu tenho um amigo Batista. Inclusive um dia, se vocês quiserem, eu trago ele pra live. Ele é gente fina pra caralho. várias matérias aí pra vocês checarem, isso notificado na grande mídia praticamente mês a mês, enquanto essa guerra durou. E a reação da maioria dos artistas foi explicar o hip hop como primeiro um sintoma da sociedade doente que é a dos Estados Unidos, de forma que a juventude não estaria cantando sobre violência do gueto ou sobre racismo da polícia ou falta de perspectiva para além do mundo do crime se essas coisas não fossem uma realidade incontornável daquele país. Outros artistas optaram por uma outra tática. Eles foram explicar que o rap era parte de uma cultura maior, a cultura do subúrbio, que envolvia a figura do DJ, que era responsável por mixar a música, do MC, que era responsável por rimar e cantar, também do b-boy, que era responsável pela dança, e do grafiteiro, que essa seria a parcela de arte visual. Então, para uma parcela que não tinha acesso às belas artes das Tem uma academias... pipeline, deixa eu ver aqui, tem uma pipeline de batistas, pentecostais, neopentecostais que basicamente formam o soft power e a matriz do protestantismo do Brasil. Não, isso é verdade. Há o isomorfismo político-cultural de horror e espanto moral. Sim, isso rola, isso rola. Esses elementos formavam uma cultura de resistência e Porque de é muito parecido, né? Então, se o público Apesar de de ter casa suas diferenças. tivesse paciência para olhar para a vida vibrante da quebrada, veria que essas são manifestações positivas que chegavam para ficar. Tipo, a distância parece a mesma coisa. O resto da arte. Pra quem é de fora. Basta você ligar na MTV. Só que tudo isso que eu tô falando é a realidade de Nova York e da Costa Leste.
Em Memphis a coisa foi muito diferente, porque seus artistas nem tentaram dialogar com autoridades e pastores evangélicos. Na verdade, eles insistiram na provocação e confirmaram que cada uma das ansiedades de pastores, pais e mestres estavam certas. O rap era de fato uma coisa do demônio. E eles fizeram questão de escrever letras como quem escreve uma confissão de assassinato. Eu gosto desse... A capa das fitas que eles lançavam eram fotografias tiradas em cima. Eu gosto dessa coisa de choque, assim, que o cara fala, não, a gente realmente é do mal, fique com medo, tá ligado? Ele começa a escrever as letras deles lá pra chocar mesmo. Eu gosto quando essa é a atitude que o artista toma. Cemitérios, cheias de simbologia ocultista. E na mesma época que o satanismo virava identidade de subgêneros do metal na Escandinávia, rappers adolescentes de Memphis, no Tennessee, passavam também a se vestir de suas cores. E um deles é Maniac. When I'm in your town, you can bet on a bloodbath. My name is Maniac, I'm a motherfucking psychopath. Fucking with me, it ain't no ifs or maybes. I got a butcher knife. Stabbing a 15-month-old baby. Meu Deus, cara. Caralho. Esse é Maniac, uma figura misteriosa, para dizer o mínimo. Os únicos registros públicos que eu achei dele mencionam um caso em que ele vandalizou um Burger King e ameaçou os funcionários com uma faca. E as letras desse álbum, The Words of a Psycho, seguem esse padrão. E a gente nota que musicalmente o Maniac começou com influências muito mais ecléticas do que esperado. A única foto que a gente tem dessa época o mostra como a indumentária do voodoo e essa tradição do carnaval da Louisiana. A sua identidade é idêntica a de uns caras como Screaming Jay Hawkins e Arthur Brown, que são pioneiros em transformar o rock and roll. Arthur Brown? Fire. Tanana. Mas não, o Take You to Burn. Não, Arthur Brown é foda pra caralho. Caralho, eu não esperava ouvir de Arthur Brown aqui, não. I am the God of Hellfire. Tá ligado? Porra, esse cara era foda pra caralho. Não, porra. Reviveu memória dessa merda. Eu vi essa porra adolescente, cara. Caralho, cara. Eu nem lembrava que esse cara existia. E é bom pra caramba. Numa experiência visual. Se você gosta de coisa vibe, sei lá, em relação à vibe estética, assim, em temas abordados, tipo, meio Blue Oyster Cult, Coven, porra, muito legal. Lembra muito essas vibes, assim. Visual e teatral, cujo efeito era causar choque. E hoje em dia um representante desse estilo, né? Desse tipo de coisa virou o Ghost, né? O Ghost tem essa pegada meio de culto, caralho. Screaming Jay Hawkins também é brabo. Ele eu não ouvi. Mas se é padrão Arthur Brown, tá explicado. A estética desses dois caras e abordagens acabaram influenciando artistas que buscavam desafiar convenções e provocar reações não agradáveis ao público. Então, se o rock and roll Fire, foda pra caralho. Era pra ser sensual, pra ser excitante, o rock and roll deles seria... Sabe outro cara brabo que tinha essa estética assim de culto, caralho? Merciful Fate e depois, né, viu? O carreira solo do King Diamond também. Puta, cara. Nossa, tem muita coisa legal que tem essa estética de culto, de sobrenatural, caralho. O Black Sabbath tem um pouco dessa raiz também. Querendo ou não. Um dos primeiros, né? A querer abordar esses temas em música, assim. Os pioneiros. Não sei se é um dos primeiros. Eu acho que não é um dos primeiros. Mas é um dos pioneiros, assim. Um dos grandes bandas dentro desse tema. Mas, porra, cara. Nossa. Tá me levando pra adolescência, cara. Nossa, eu gostava tanto dessas merda, cara. Constrangedor. Ele te colocaria medo. Vai ter corte? Vai. E o Maniac fez o mesmo, só que no hip hop. Sua música é produto de um homem problemático, isolado do resto dessa cena, que não contava com muitos equipamentos e soube transformar essa falta de aparato técnico em um produto criativo. Então, uma música como Totally Insane é 100% feita de samples picotados e adaptados para a cadência do rap por força da desaceleração das rotações da picape. Ele não tem um instrumento para tocar essa música. E ela é representativa da falta de acesso que esses músicos tinham a estúdios e mesmo a instrumentistas profissionais.
E isso não os impediu de lançar suas próprias fitas. Mas o ritmo é bom, hein? Isolado no fundo. Caralho. A sonoridade do rap de Memphis acabou sendo definida por Gostei técnicas muito da de batida. vocal e de gravação Ritmo legal mesmo. de 3 pessoas, sobretudo: Robert Phillips, Ricky Dunnigan O bumbo é muito poderoso nessa música, porra. e Lola Mitchell. Essas são, respectivamente, pessoas conhecidas pela alcunha de Kupstanika, Lord Infamous e Gangsta Boo. E a Gangsta Boo é a única mulher desse grupo lendário intitulado 3-6 Mafia, ou Máfia 666, fundado em 1991. Glock 9x19, softly grip so I won't slip. What's on a cap in your face? Niggas don't you even not try to trip. Where you stay? What you mean? Issue clean. Fuck you, ho. Smart ass. Little niggas scattered all over the floor. 5.0. E a Boo tinha Caralho, muito 14 legal a anos estética. quando se juntou a eles. Se trata de uma cena de um estilo criado por crianças. Gostei muito do sample de tiro na música. Um troco que eu gosto. Da população em torno da música underground e criar uma coisa mais provocativa que qualquer um É consegue. verdade, né? Por isso que influenciou o trap, é verdade. O jeito que ele lida com a bateria lembra muito. O jeito que o trap depois vai fazer, né? Numa entrevista com o Kupstanika, ele menciona como o uso de referências ao satanismo e assassinatos em série era uma reação à geração de seus pais. Ele diz: na época, o pessoal negro meio que se apavorava com esse monte de merda sobre Satã. E segundo um documentário que ele gravou muito mais tarde, tanto Kupsta quanto Lord Infamous tinham como parentes membros de uma banda gospel que era relativamente famosa no Tennessee, chamado The Bogart Brothers. E esses parentes ensinaram eles como funcionava a indústria fonográfica, o que se tinha que fazer para gravar um disco e por aí vai. Só que o que eles gravaram quando eles tiveram chance foi um material no rumo exatamente oposto do gospel. Seu gosto por temas satânicos não veio de uma crença nessa figura do imaginário cristão, Satanás, mas no interesse de Veio de contra toda a cansaço. tradição da sua família, que era cristã. É sempre isso. E foi assim que a Máfia 666 começou a chamar a atenção da molecada branca e negra, do metal e do rap, e como eles ficaram conhecidos. Que nem eu te falei, pô. E há dois diferentes. Tinha uma parte inteira do site lá de metal que eu baixava os álbuns, que eu tô falando pra vocês, que era só coisa de rap, porque chamou atenção essa porra quando veio esses artistas, sabe, com essas influências. Chamou atenção da galera do metal. É legal pro caralho. Diferenciais centrais aqui. Legal pro caralho. O 3-6 Mafia se propôs como um grupo de fato, com sua própria identidade visual e temática e com ligações com projetos de rap de outros estados. Essas ligações permitiram que eles fossem os primeiros a dedicar suas carreiras à música mesmo e fazerem turnês como banda underground. E assim eles acabaram tocando até o final das suas vidas e colaborando com artistas mais aceitos pela indústria fonográfica como Outkast, depois com Eminem, depois Wella Wolf. E alguns dos álbuns que eles lançaram com o tempo simplesmente se perderam no limbo. Eles precisaram gravar uma porrada de material até achar o tom que lhes era característico. DJ Paul e Lord Infamous, que eram parentes, começaram com esse que foi o Portrait of a Serial Killer, em 92, já usando órgãos de igreja, samples meio descompassados de piano e tudo mais, mas acharam sua fórmula com um álbum chamado Mystic Styles, que a gente vai considerar como o primeiro álbum profissional mesmo do rap de Memphis, que serviu de divisor de águas na história do rap por motivos técnicos. Caralho, ó. Nossa, muito legal. A atmosfera é muito boa. Boa noite, meu feroz. Boa noite, mano. Ele trouxe uma forma de samplear material muito diferente de tudo que o pessoal da costa leste e oeste estava fazendo. E essa acaba virando a marca. Porra, você comparar o rap da época com isso aqui, tá ligado? Porra, tem nada a ver.
O cara criou uma vibe totalmente estranha, sombria, sabe? E nem eu falei, se você colocar uma música nesse naipe aqui, no Vampire the Masquerade Bloodlines lá, ele casa com o jogo. Ele casa com o jogo certinho. Número 1 de Memphis. Então os samples, como a gente pode ver aqui, eles aparecem em loop, não como cortes bem selecionados que formam a música. Você mal tem scratching, você tem simplesmente uma repetição. Nossa, pior que deu vontade de fazer uma run de Bloodlines ouvindo isso aqui. Deu vontade, tipo, porque é muito essa vibe, irmão. Muito essa vibe, tipo, de horror urbano, com os vampiros, com as coisas. Porra, é muito legal. Sobreposta de um som em cima do outro, que gera uma atmosfera confusa, densa, que você... Mad World era muito bom, eu joguei esse aí. A vibe não era exatamente a mesma coisa, né, mas entendi o que você quis dizer. jamais vai ouvir nas produções perfeitamente equalizadas do Tupac. De qualquer forma, ele dá início a uma profissionalização do rap de Memphis. Esse material saiu em CD, por exemplo. Qual Bloodlines? O de PC, o Vampire the Masquerade Bloodlines, o RPGzão, que você é um vampiro. Muito legal esse RPG. Tem muita escolha, você pode ser quem você quiser, escolher qualquer facção, quem você quiser apoiar na história. Gravadora grande. E os próximos álbuns do 36 Mafia e projetos paralelos, como Triple Six Mafia, são no fundo álbuns de crunk. Eles já estão tocando música de festa, sem esse amadorismo e sem a morbidez que foi algo da adolescência dessas pessoas. As técnicas vocais compassadas é algo que você vai reconhecer no trap e no crunk atuais. Então não existe Kendrick Lamar, não existe Drake ou qualquer artista de trap atual sem a 36 Mafia. Existe também uma certa qualidade amadoresca na música que hoje a gente sabe valorizar e que a gente chama de lo-fi. E na época isso era simplesmente chamado de má gravação, de produção tosca de fundo de quintal. Então dá pra gente imaginar, o restante do público de hip hop preferia ouvir o material da Califórnia ou de Nova York. E 36 Mafia levou algum tempo para viver de música, mas nunca deixou de ter o respeito da comunidade rap pelo experimentalismo de seus primeiros álbuns. E tem outro lance que eles fizeram pela primeira vez, que foi usar sample de filme de terror. E Isso é legal. Sons de verdadeiras cenas de crime. Caralho, Eu cito aqui um artigo do Jeff Terrett, cujas referências constam na tela e na descrição do vídeo. O rap de Memphis do início dos anos 90 foi visto como um equivalente hip-hop da segunda onda do black metal, tanto pelo tom criptante e o lo-fi da sua sonoridade, quanto por sua obscuridade. Embora a cena norueguesa parece ter sido formada por uma gente muito mais cuzona. Realmente. Adiante ele fala: a maioria desses lançamentos foram lançados via cassete, não via CDs ou via vinil. Quanto mais fodida e danificada a fita era, de certa forma, mais ela adicionava a ideia amplamente Total. difundida. Lembra mesmo a ideia do black metal, de ser raw, né? De ser cru. Sinistros. E essa é a parcela de lenda urbana que desde o início se ligou ao grupo. E que foi fomentada desde o início mesmo por um biógrafo mais ou menos sério chamado Ronnie Sarek. Então no seu livro sobre a cena de Atlanta e de Memphis ele escreve: Mystic Styles claramente soa como a expressão de rappers que não exatamente fizeram pacto com o diabo, mas também passaram algum tempo festejando ao lado dele. E essa merda não significa nada. Ela só ajuda a perpetuar um mito que vai ganhar força mais pra frente. Ah, mas eu acho que o cara não falou na maldade, eu acho. Acho que ele falou mais por causa do... caralho, o bagulho é do mal, viado. Ouça a música, sabe? A ligação entre o 36 será? Mafia Não tem e contexto, né? Sobrenatural Mas, porra, eu acho que é parte do apelo, é legal, sabe? é, em partes, também culpa de um de seus integrantes, o da Kopstanika. Ele conta em um documentário como quando eles foram Atrai tirar a juventude. foto pra capa do álbum no E a armazém. juventude quer se rebelar, né? Que é um negócio diferente. Especialmente o pessoal que sai um pouco da caixinha, eles vão querer um negócio diferente. Porra, é isso, né? Vendeu pro público certo, né? Essa afirmação. Abandonado, uma região chamada Riverside, eles avistaram um monte de homens brancos de meia idade fazendo o que parecia ser um ritual satânico.
E havia políticos envolvidos nessa cena, gente do alto escalão da polícia e tal. E o problema é que o Kup Stanica era um conspiracionista de carteirinha. E ele foi até o final da vida com esse papo. Só Nossa. que nenhum outro membro do grupo confirma ou leva a sério essa história. E ele acabou criando essa lenda de que Memphis seria dominada por Illuminatis e satanistas. Não Caralho. que eles, os rappers adolescentes cantando sobre assassinatos rituais, tinham qualquer coisa a ver com isso. E a partir de 2017 surgiu em fóruns da internet uma teoria da conspiração absurda de que rappers de Memphis fizeram sucesso só depois de um pacto com o demo, e pra tal eles criaram músicas usando samples de gritos de vítimas de assassinatos Ah, rituais meu Deus. pra selar o pacto. Aí é muito exagero, duvido. Essa mas não é é a ruim, lenda não. urbana dos sigilos do rap de Memphis. Mas é legal, adiciona mística dentro do negócio. Eu tenho certeza que boa parte de vocês vieram assistir isso porque ouviram isso na internet. Episódio do True Detective que toca o Wu-Tang Clan aí. Porra, então eu não sabia disso não sabia das ligações. E essa história, claro, é uma viagem sem fim. Nessa Eu não sabia que o negócio foi uma cena tão influente fora do campo musical. Tipo, e realmente pegou o campo estético como um todo, né? Não só a música. Se quiser acreditar nisso, vai fundo. Mas na real, ninguém nessa época dava a mínima pra religião ou pra ocultismo. Então, segundo o comentário de um local de Mas não era Satan Panic essa época? Memphis que andava com esses caras, Que é quando o pessoal achava que tudo era do diabo, então dava medo. Então o pessoal acha que ligava pra religião sim, né? várias fitas se intitulam Devil Shit. E são sombrias e tal, mas na sua maioria, nenhum dos artistas de fato sabiam qualquer coisa ou ligavam pra magia ou pra satanismo. E de certo modo é muito parecido com o que aconteceu com Black Metal. Black Metal é a mesma coisa. Muitos dos caras eram ateus, ou era pagão, ou era... até cristão, no bem. Não sei porquê, considerando o que acontecia ali, né? Mas, tipo... tinha alguns que eram realmente satanistas, mas a maioria que falava que era satanista geralmente era também pra dar medo, né? Não era muito concreto. Ou era laveiano, que é meio LARP, né? Era só um jeito de tornar a música mais assustadora e mais sombria. Ninguém participava a sério em magia ou satanismo. Why do I talk to forces, strange forces? Why do I talk to forces, strange forces? Why do I talk to forces, strange forces? Children of Corn é o segundo grupo propriamente dito que estabeleceu sua identidade e influenciou tudo que veio pela frente no hip hop do Tennessee. Um cara chamado Little Grimm nem tinha acabado o ensino médio quando iniciou sua carreira de rap em 1995, e no refrão de Evil Interlude ele diz: "Me passa a porra da pá, passa a porra da pá, pro seu rabo conhecer o diabo. Porque eu continuo falando com essas vozes estranhas." E o Children of Corn conseguiu ser muito mais profundo que os artistas anteriores e introduziu o horror propriamente dito ao rap. Hoje eles contam como os idealizadores do que a gente chama de horrorcore. Então, as suas são músicas repletas de samples de filmes de terror, de gargalhadas. Tem 30 idealizadores de horrorcore, né? Eu sou idealizador de horrorcore. O Igual idealizou horrorcore. Todo mundo, cara. Todo mundo. Quem mais? Porra, cara. David Jones. Todo mundo idealizou. Tem 5, 6 idealizadores do horrorcore. Malignas e referências a Caralho. roteiros de clássicos da literatura e do cinema de É terror. porque teve um vídeo que a gente acabou de ver sobre horrorcore que o cara falou que era confuso e mostrou alguns possíveis caras que podiam ser as origens do horrorcore. Porra. O próprio nome do grupo em si remete a um conto do Stephen King. Roberto Carlos idealizou o Gory Grind. Caralho, Roberto Carlos, né? Você acertou, hein, cara. Caralho. De 77, traduzido aqui no Brasil como A Colheita Maldita. E essa é uma história sobre crianças lideradas por um gênio do mal de 12 anos e o seu capanga adolescente, que é o Isaac Kroner e o adolescente Malachi, que decidem matar todos os adultos do vilarejo onde eles moram e viver vidas livres das imposições de sempre. E as crianças desse vilarejo, chamado Gatlin, adoram uma entidade que eles chamam só de aquele que caminha por trás dos filares. Esse é um demônio que exige sacrifícios humanos para garantir boas colheitas. E o líder dessa nova vila se torna o mais apto a atuar como líder de culto maluco mesmo, por ser capaz de manipular o restante da criançada. Então
Então, o culto em Gatling é uma crítica ao fanatismo religioso e aos perigos de se seguir cegamente uma ideologia sem que você questione suas origens ou suas consequências. Só que no grupo de rap Children of Corn, essa ideia toda é usada como uma metáfora das vidas violentas que aquela geração vivia desde cedo. Então, tanto Gatling da história do terror é uma cidade isolada, quanto Memphis era e estava fora de todo o circuito do hip hop e da cultura mainstream. E esse isolamento permite que o culto cresça sem interferência externa, destacando como comunidades fechadas podem se tornar um terreno fértil para ideologias extremistas. Então, em Memphis, por exemplo, a gente tem uma das 5 capitais do crime mais violentas dos Estados Unidos no ano de 1994. Então, para ter uma noção de estatísticas, em 1993, 198 pessoas foram assassinadas em Memphis. A taxa de homicídio per capita da cidade superou até... Pena que o Children of the Core é a história do Stephen King, a Reddit Lord da literatura de horror. Cara, sobre o Stephen King, eu acho que ele tem coisas boas, Mas eu acho que o fato que ele tem um output muito grande torna ele um escritor muito inconsistente. E eu vou te dar um exemplo, por exemplo. Tem um livro dele que eu amo até certa parte, eu odeio até certa parte, que acho que o nome era Returnal. É um livro que eu li dele, que era basicamente um cara que conhecia um padre que experimentava com eletricidade, essas coisas, com engenharia elétrica, ele era do bem e tal, hiper otimista. Até que vai rolando várias coisas, ele vê o padre, eu acho que o padre perde a esposa e a filha, e a vida dele que era perfeitinha começa a quebrar, e ele começa a meio que enlouquecer, e ele some da cidade. Aí o moleque, ele vai crescendo, ele tem uma vida normal, mas nessa vida ele vai tropeçando em eventos estranhos, e você vai acompanhando ele crescendo, tipo assim, você vai acompanhando o moleque desde criança até ele ficar adulto. E ele vai vendo várias coisas que vão se conectando ao mistério e tal, e tem alguma coisa estranha na cidade, tem alguma coisa estranha sobre a realidade inteira do mundo. E algo a ver com o padre, com as coisas que o padre estava pesquisando, especialmente depois que a esposa morreu, sobre a natureza da eletricidade, blá blá blá. Tem muita elementos de thriller legal, assim, junto com os elementos de drama da história que vão guiando a vida dele. Até que em um certo momento da vida, que ele basicamente... A sensação que deu é que ele não teve uma vida muito bem vivida, tipo, ele meio que desperdiçou parte da vida. Ele começa a chegar, cara... E eu não vou spoiler o final, mas ele começa a ir atrás do padre, que ele descobriu que o padre tá vendo e tal. E eu vou dizer que o plot twist do final do que tá acontecendo na realidade de verdade e tal, que é pra ser uma referência a Lovecraft, que esse livro... É Revival, não é Returnal, é Revival. Esse livro, ele é pra ser uma homenagem a Lovecraft, né? Mas ele caga, cara. Não tem como. O King não entendeu como funciona Lovecraft muito bem nessa história. É ridículo o twist, é muito estúpido. Eu não consegui levar a sério o final daquele livro. E é um livro que eu amo até chegar ao final. Eu tava achando muito bom mesmo. Então no final ele cagou. Já leu o Ligote? Não. Esse já li. Esse sim é brabo pra caralho. Já colaborou com o Current 93 e criou um dos álbuns mais perturbadores de todos. É um clima opressor de verdade. Caralho. Vamos continuar aqui por hora? Mesmo Los Angeles. Resfriado, cara. Em 94 e 95, resfriado. Memphis ficou em primeiro lugar nos Estados Unidos por roubos. Em segundo Fala aí o final, não vou ler mesmo. Pergunta pro GPT, pô. O GPT vai te dizer. Eu não quero spoiler a galera porque... Não é um livro que não vale a pena ler, cara. Não é um livro ruim. Mas o final é uma merda. por estupros, competindo com Detroit, Washington, Nova Orleans. Eu só vou dizer o seguinte, eles pegam os elementos do Lovecraft, de criaturas acima da realidade, da diferença de percepção da realidade do humano para as outras coisas. E ele brinca com isso, mas o jeito que ele brinca é escroto pra caralho. Baltimore. É bobão, sabe? Foi o único momento no século XX que uma cidade dos Estados Unidos teve o mesmo nível proporcional. Eu lembro que tinha um livro do Lovecraft, um conto do Lovecraft, que o cara pegava e botava o cara, tipo, numa jarra, assim, numa máquina, assim, e levava o cara pro espaço e ele conhecia a verdade do que estava acontecendo no cosmos, nos outros planetas. E era um momento bizarro, bonito, assustador, tudo ao mesmo tempo, era um momento intenso do livro, né? E sobre a escala, a diferença de escala e as coisas que são possíveis e impossíveis pro humano e tal. Muito interessante. E assim, eu contando aqui parece meio ridículo. O King é como se fosse eu contando isso aqui em live, entendeu? Faz isso só que no livro, fica bem ruim. Ele não consegue tornar essas situações fora da realidade muito interessantes no livro dele, convincentes, né?
Nacional de Homicídios, que é a capital do Rio de Janeiro. Isso na era de ouro do Comando Vermelho. Em 1994, as autoridades policiais de Memphis ficaram realmente preocupadas com o fato de uma banda como Children of Corn existir. Aquela era uma molecada de 14 a 17 anos que estava gravando um álbum macabro como The Single, mas então elas olhavam para a estatística da cidade. O horror era de fato a realidade daquela juventude. Muita loucura essa conexão do horrorcore com a realidade, cara. Tommy Wright III foi um dos produtores mais importantes de Memphis e o Legal que ele tá citando justamente a galera que o... grande parte da galera que o... vocês citaram aqui no chat, né? Citando alguns deles aqui, ó. Tommy Wright agora. cara por trás do Ten Wanted Men, que vai contar como terceiro grupo principal aqui, mais uma infinidade de outros grupos que acabaram saindo em seguida. Ele inaugura um estilo de rap muito mais ágil, muito mais complexo no seu uso de samples, que incluía igualmente mulheres e homens. E por um tempo, o rap de Memphis foi muito mais frenético e muito menos segregado que o rap do resto do país. Caralho. Piano no fundo, puta que pariu. Caralho, isso é bom pra caralho. Ele é o melhor. Ele é o melhor. O Tommy Wright III é o melhor. Puta que pariu. E olha que eu já tava achando aquele Children of the Corn lá. Eu não lembro se o nome exatamente é Children of Corn. Aqui, ó, Children of Corn. Eu já tava achando isso legal pra caralho, mas porra, esse Tommy Wright III, caralho, cara. Wanted, Dead or Alive é um álbum brilhante. Como Tommy Wright é um dos produtores mais ativos da cena até hoje, eu vou recomendar que simplesmente você o ouça. O trap chegou à sua velocidade habitual com ele já em meados de 94, e isso se deve a esse momento criativo de Memphis. E boa parte do que a gente sabe sobre o que aconteceu na cena de Memphis nos anos 90 se deve a um trabalho conjunto recente entre um jornalista chamado Tory McAdams e o Tommy Wright III. Eu vou recomendar um artigo aqui chamado Still Running and Gunning, que saiu em 2018. Lá ele explica como o rap de Memphis se tornou mais sombrio do que o restante do país, e ele fala muito também da ligação com a cena b-boy, de grupos que não deu tempo de eu falar, mas nem todo o rap lá foi sombrio, né? Você tem o SMK e o DJ Spanish Fly. Ele fala como todo mundo daquele início da cena é extremamente jovem, embora alguns já estivessem tocando em clubes de strip, administrando biqueira, vivendo como podiam. Mr. Teeny Main é já de 95, e aqui o horrorcore de Memphis já está estabelecido. Caralho, a capa desse álbum. É aquelas coisas meio Photoshop do seu sobrinho, sabe? Seu sobrinho acabou de aprender Photoshop e fez uma capa. Mas tem um carisma isso, né? De ser tipo o cara fazendo o que ele pode. E não só isso, mas tipo, que porra é essa? Parece uma pirâmide assim, um negócio meio Illuminati, com um bicho de horror ali e o cara sorrindo no negócio. Sido como uma tradição muito específica e muito regional. Os rappers de fora do estado do Tennessee reclamavam de não entender as gírias usadas nessas músicas, e nesse sentido, tanto o Mr. Teeny Main quanto o mano chamado Little Fly fazem questão de falar Memphis dentro dos seus raps. O inglês que eles falam é um inglês com sotaque carregado, meio difícil de entender se você não troca ideia com gente da região. Então eu deixo um vocabulário básico do rap de Memphis abaixo. Então Little Fly, por exemplo, tem um som chamado Anna Got Me Clicking, que em inglês não significa muita coisa, só que em Memphis significa essa treta me deixou puto. É praticamente o inglês codificado. E se você vai um pouco mais pra frente na linha do tempo e vê um clipe do Teeny Main... Nossa, mas não dá pra entender nada. É realmente... É nada a ver, ó. Login, Faking, Camouflage, Anna, Animosity. Isso faz sentido, vai. Flicking, Caputo. Faz sentido também, eu conseguiria entender, mas eu acho que eu acharia ambíguo, né? Getting Crook, entender pedra, né? Porra, nunca entenderia. Drew. Esse eu não entenderia. Stang, não entenderia.
Chatter, não entendo. Nossa, mas é muita loucura, cara. Get, Jam, Pipe, Tone. Pipe pra arma, tá. Isso eu acho relativamente ok. Static, nada a ver, velho. E se você vai um pouco mais pra frente na linha do tempo e vê um clipe do Tiny Man como Caralho. Get Off Me, você vai ver que nesse momento o hip hop sulista já se misturou com o estilo do resto do país. A fase sombria, com seu estilo de vocal particular e temas anticristãos, teve que ser resgatada bem mais pra frente com o trap. A rigor, ela durou só uns 3 anos. E chegou a hora de falar do assunto das teorias de conspiração que surgiram a partir de 2017 em torno dos sigilos do rap de Memphis. Eu vou resumir ao máximo porque teoria da conspiração é coisa de trouxa, mas a ideia de que o rap de Memphis O dono do realmente canal é vibe meio Bancho, né? Ele fala tudo que quer, cara. Muito bom o vídeo também, né? 42 minutos de conteúdo, pode falar o que quiser. Né? parte de uma conspiração satânica que levou ao assassinato de crianças mais infame da época, é parte de um fenômeno de internet. Então, em 2017, essa lenda em particular parece ter surgido nos arquivos. Cara, isso aqui é o 4chan mesmo? Vamos ver aqui. Ah, os sigils do Memphis Rap. Deve ser sigils, né? Os sigilos, né? Os sinais lá. Arquivos do 4chan, no canal X, que acabou resultando na ideia de que existem 8 fitas desses rappers de Memphis que capturaram energia espiritual de pessoas assassinadas e derivaram de algum tipo de rito luciferiano. A ideia é que esses grupos assassinaram suas vítimas para Satanás, imprimiram seus gritos de agonia e suas almas nos discos, e que se você comprar essas fitas e as ouvir, você vai estar energizando o sigilo. E o fato das fitas como The Single do Children of Corn terem vendido dezenas de milhares de cópias sem uma grande gravadora por trás, só com distribuição local, seria explicado pelo pacto feito entre esses músicos e o diabo. E esse papo ridículo que você vai ouvir em vários podcasts conspiracionistas como Dead Rabbit Radio, onde tentam até atribuir ao Children of Corn um assassinato verídico de 3 crianças que ficou conhecido como West Memphis 3 Case. Esse foi um caso em que 3 adolescentes brancos, na verdade, uns metaleiros aleatórios, foram condenados por assassinar e torturar 3 meninos de 8 anos. Foi um lance escabroso que comoveu a população na época e envolveu até a castração de uma das crianças e o afogamento de outras 2. Filhos da puta, espero que esteja no inferno. Condenados e soltos depois por questões de trâmite legal. E um monte de mongolão de internet começou a dizer que o rap macabro da época tinha a ver com esse crime, atribuindo a um grupo que ouviu por 5 minutos na internet. Foi basicamente isso. E aquela era a época do pânico satânico nos Estados Unidos. E o crime recebeu atenção sobretudo como uma espécie de crime ritualístico exemplar. Então, pastores birutas e mães desesperadas começaram a ir pra TV pra comentar esse crime e encontrar a atuação de Satanás por trás de... Aí a galera não cria essas teorias de conspiração com bandas realmente luciferianos que fizeram crimes reais, né? Não, exato, eles pegam lá, tipo, bandas só tem temas pesados, mas não tem nenhuma coisa concreta, é só música, sabe? Cada indício de comportamento rebelde de adolescentes na sociedade. Negócio filha da puta mesmo. Foi uma época cômoda em que pais e mestres deixaram de assumir o seu fracasso em controlar os seus filhos e puderam pôr toda a culpa da transgressão da adolescência ou no heavy metal, ou no rap, ou no livro de tal. Depois foram fazer com videogame, já fizeram com metal, com rap. É isso, né? Isso aí vai ser um conflito eterno. E tal autor. Por isso que você tem que ouvir isso e pensar, é bullshit, arte é arte. Tudo seria culpa de influências satânicas e jamais culpa da cultura cristã restritiva de merda que eles estavam enfiando goela abaixo dos jovens. E quando em 2017 esse mito vem à tona, ele é irritante simplesmente, que a gente já deveria ter passado dessa época. Sobretudo quando ele vem de um fórum onde fervilha ideias de extrema direita como é o 4chan. Para. Isso é coisa, tipo assim, que nem você tá julgando. Você falou, julgar a música por 5 minutos de exposição. Você também tá julgando um site com história muito grande, com várias, né, partes do site. O site é gigante, tem várias coisas a partir de uma pesquisa de 5 minutos do Google.
Eu só tô corrigindo isso um pouco, porque eu tô meio cansado do pessoal fingir também que o 4chan é a fonte de onde emana todo o mal da internet. Sendo que também é um lugar de onde surgiu, sei lá, grande parte dos memes e grande parte da cultura antiga da internet era de lá, sabe? É um lugar da internet que tem sua importância também. Tem suas coisas interessantes, tem seus problemas também. Assim como o X tem seus problemas, o Discord tem seus problemas, né? Então, não sei se você entende. O 4chan ele também ele sofre de uma mística de coisas que, tipo, cara, dependendo do lugar que você entra lá, não tem literalmente nada exceto coisas normais, assim. Papos normais. O Bahamu, antigamente, né? A parte de música do 4chan, por exemplo, ela tinha uma tendência muito mais de esquerda do que de direita, né? Esse negócio de direita pegou fama porque a parte do Barrapol, por exemplo, ela é muito mais de direita do que de esquerda, né? E também porque teve uma cisão de grande parte dos usuários de esquerda depois de certo ponto por causa das polêmicas do site. Mas mesmo assim, tipo, eu acho que resumir o site a isso é muito... É que nem a galera tá tendo preconceito por ver de longe que tem música pesada acontecendo, que tem jovens falando coisas pesadas, né? Que saíram dessa cena aí, julgando por cima, né? É bom ter contato mais com as coisas. Quem é antigo de internet pode comentar mais fundo disso. Associação entre voodoo, jovens negros e criminalidade de uma cidade que sempre foi insana. Então tudo isso é... Tem um aspecto de racismo real com a perseguição do Memphis Rap. Penso isso também. É o que falou no começo, né? No começo ele falou muito sobre isso. Que os caras pegavam... Como que eu posso falar? E gostava de culpar, né? O rap, né? Especialmente o Memphis Rap, que era mais pesado. Por estimular a violência e os problemas, né? E que essa cultura, na verdade, era inferior e o caralho, que era um racismo velado, né? algo de se esperar vindo de quem vem. Foda. Hoje em dia, em 2025, quase tudo que você vai achar na internet sobre o rap de Memphis acaba caindo nessa hipótese sem noção de conspiracionismo. E a minha dica é, consuma o restante da cultura do Tennessee, né, e ouça o restante da música de Memphis, que é a cidade de Elvis Presley, passando pela tradição do country até o noise rock, e você vai constatar que tudo que sai de lá é profundamente violento e doido. Isso porque o Tennessee é um caos. Então na música country você vai achar o Josiah and the Boneville's, que é um expoente recente e brilhante de música country alternativa de Morristown. No noise rock você tem Jay Retard, Lost Sounds, Destruction Unit. São 3 bandas de noise rock que eu acompanho desde moleque, também Loucura. de Memphis, e são as coisas mais tensas. Pô, Memphis que eu foi um ouvi na lugar vida. culturalmente interessante, né? Provavelmente por conta dessa questão de ser um lugar perigoso e tal. Pô, os caras faziam muita coisa interessante lá. Memphis é tortíssima como cidade e motivo para isso não é satanismo. É difícil supor boa fé quando as pessoas começam a argumentar contra espantalhos. Até num vídeo bom como esse, o cara solta umas, entre aspas, pérolas que generalizam fenômenos totalmente abertos. Então, é exatamente isso que eu tô comentando. É porque você vê muita gente que não conviveu na época que o site estava em alta, né, que nunca interagiu, nem com a comunidade ou as comunidades adjacentes, que não conheceu a época, que não viu as mudanças do site, que não sabe que o site é um lugar amplo, né? Que gosta de criar essa coisa, essa associação, né, no site. Mas é uma subcultura de internet que é muito extensa, muito grande, e não necessariamente o cara que acessa... Perdão, mutei aqui sem querer, apertei o botão errado. Por uma board vai acessar também a outra e a outra e a outra. Não tem uma certa convergência entre boards, mas não necessariamente, né? Não é uma cultura unificada, né? É uma cultura meio ampla. Eu vou deixar umas poucas recomendações aqui. O Tory McAdams é o jornalista que tem se esforçado para resgatar tudo que consegue de informação sobre essa cena. Ele tem lançado vários artigos e entrevistas desde 2018. É porque é difícil de entender pra galera que não veio dessa época que provavelmente, tipo, se você quisesse discutir horrorcore, um dos melhores lugares da internet ia ser justamente o Bahamu no 4chan, porque era um lugar que as pessoas ouviam música underground o suficiente pra discutir isso, por exemplo. Se você quisesse discutir black metal, muitas vezes você ia lá, porque lá a galera tá ouvindo as coisas underground, não ficava só no superficial. Você queria boas recomendações de videogame, você ia pra lá.
Era tipo o lugar principal da internet pra você aprofundar nos tópicos, porque ele era o lugar que você ia pra tópicos de nicho e a galera que ia pra lá era justamente a galera que tava mais nichada do nichado ali. Então você conseguia encontrar qualquer tipo de discussão, inclusive foi o meu WhatsApp que notificou se você tá vendo esse corte. Caralho, cara. Entendeu? O Bahamut que descobriu o Viper. O Viper é loucura. O Viper é loucura. 8. As capas de álbum dele é muito engraçado. Então, por causa do trabalho dele, hoje a gente tem mais chance de entender o que aconteceu em Memphis nos 90 do que o pessoal que vivia naquela época, praticamente. E tem um podcast chamado VMP Anthology, onde ele faz uma entrevista de várias partes com um iraniano de Memphis identificado como Mr. Z. E esse era o mano que instalava som de carro na cidade e virou patrono dessa geração de rappers iniciais que estavam se enchendo de grana por venderem droga, que eles não tinham onde gastar. Então, como eles não podiam enfiar dinheiro no banco, eles sempre apareciam na loja dele para instalar o último som e deixar suas fitas. E ele, que nunca gostou de rap, acabou virando um distribuidor crucial para a proliferação desse estilo de rap. E ele conta que nesse momento que a cocaína e o crack chegou na cidade, foi que a cena de Memphis prosperou como nunca, não por causa de merda ocultista. A segunda recomendação tem a ver com um rapper alemão chamado Skinny Finster. Então o canal Arte lançou esse documentário que eu deixo aí, que fala de como a cena de Memphis foi redescoberta por entusiastas de música alemães que relançaram a maioria dessas fitas cassete em vinil ou em CD e ajudaram a preservar esse material. Então, Aleatório, mano. O que você acha no YouTube de rap velho de Memphis é resultado de remasterização desses caras. O programa tem entrevista Rolê, com cara, DJ caramba. Zerk, com o Primo, que E é um negócio tem grande e mencionar, importante mas hoje. vou rolar a música deles, que também são Nem figuras dá pra muito pensar que era tão importantes. humilde o começo, cara. E a graça preservação do do Rap material. Underground é que documentários sobre esses artistas nunca vão sair em DVD ou em grandes produções. No fundo, eles são documentários de fundo de quintal, com entrevistas feitas em mesas de bar com os participantes dessas cenas em produções meio amadoras. E o mais informativo deles se chama Lord Infamous: The Legend of the Scarecrow, Pô, dá vontade de publicado ver. no canal Cloud Cancun. Porra, em live seria uma boa meta ver isso aí. Muito interessante. Ele gosta agora de se chama DJ Tennessee. Ah, que vocês falaram que o Maniac não gosta de associar ao começo da carreira dele aqui, né? Que aí ele mudou de nome. Lil Green do Children of the Corn. Agora é o 901 Grimm e continua trabalhando como produtor musical. Eu quase li Kyu Hyakuichi, do japonês no lugar de 901. Eu tava confundindo as duas línguas aqui, eu preferi falar em português, irmão. Caralho, aprender língua é um negócio que confunde tua cabeça toda. Foda. Esse Mafia tá onde? Vou acelerar um pouquinho agora porque ele tá demorando pra passar a legenda. Faleceu de aneurisma cerebral decorrente de overdose. Puta, cara. Tá protestando, morreu. 40 anos, pô, que bosta. Antes Tabu foi overdose também. Lord Infamous foi overdose. Puta, Lord Infamous é foda. Michael Flight Man, todos apareceram depois de 2010. Que loucura, mano. Pô, esse vídeo foi sensacional. Parabéns, FV Silva. Muito irado. Muito legal. Até me inscrever, gostei do canal. Gostei do vídeo. Muito legal, muito bem feito. Deu curiosidade de ir atrás um pouco mais, cara. Mas eu acho que o meu favorito em som, cara, foi o Tommy Wright. Puta, cara, cadê a parte que toca ele aqui? O cara manda pra caralho, hein? O cara manda pra caralho na produção. Esse que eu tava falando pro cara que mandou o rap aqui pra nós avaliar outro dia aqui. Faltava produção, é isso, tá ligado? Não adianta você ter rima, ter uma ideia boa de letra se você não tem a produção.
Cara, você pega um cara desse assim, bota numa produção dessa, puta, cara. Faz um sample aí de Silent Hill 2, porra. Dá pra fazer uma atmosfera tenebrosa, bem interessante, sabe? Dá pra fazer muita coisa legal. É isso, né?